Não me importa. Mas o... Tá enquadrado aí? Tô enquadrado ou não? Tô enquadrado ou não? Tá, não. A gente tá sentado no lugar certo? Aí. Tá sentado no lugar certo? Então vamos começar a reunião Então vai, do fala fórum, da pauta. rapidamente. Nossa, isso aqui tá demais. A pauta nossa é o calendário do segundo semestre, encontro de pais e alunos, que de dia 26 do 8 vai passar para 16 do 9, por causa da Câmara tá fechada. A avaliação da audiência pública do GEDUC, que aconteceu no dia 21 e 24 de julho passado. Uma carta manifesto que a gente vai fazer do fórum para justificar a questão do fórum como espaço da sociedade civil. E depois a gente abre para outros assuntos, inclusive eu quero falar do evento de acessibilidade, que vai incluir deficiente, físico, mental, O GEDUC acessibilidade. fez o debate da educação do deficiente que estava agendado lá? Ou eles desistiram? Então, Estava na agenda do GEDUC um negócio para deficiente, para a educação do... Você quer que eu faça a primeira apresentação e depois você já fala? Aí você... Aí, ó. Vê aí, Ana, se está enquadrado, se estou fechado, ninguém sabe, tá? Tá, então eu vou fazer rapidamente o seguinte. O GEDUC é o Grupo Especial de Educação do Ministério Público, que só tem dois promotores, né? É um grupo de dois. É um grupo de dois para o estado inteiro de São Paulo, quase. E tem o João Paulo Fastione, doutor João Paulo Fastione e o doutor Daniel Serra Azul. Eles fizeram quatro reuniões de grupos lá para preparatório para essa audiência pública. Nós participamos da questão do financiamento de educação, eu falo enquanto Fórum Municipal de Educação, e da qualidade de educação. Teve dois outros eventos, um sobre educação especial e FEBEM, e um sobre educação infantil que a gente não participou. Aí na audiência pública do dia 21, nós distribuímos esse documento do Fórum da Educação, relatando o histórico do fórum e as pautas que a gente já tem: gestão democrática, financiamento da educação, questão da qualidade da educação e também da educação infantil. O destaque nosso ali foi questão de gestão democrática, foi denunciar a farsa do processo eleitoral dos conselhos de escola, propondo que houvesse uma intervenção do Ministério Público para democratizar o processo. Na questão do financiamento de educação, a gente falou do histórico do Fórum Municipal, da garantia dos 30% da educação, né, Ana? E denunciando que em 2001 veio a lei que aprovou de forma irregular colocar os aposentados na educação, os aposentados com a verba da educação. Em 2007 o Tribunal de Contas, depois do Fundeb, o Fundo Estadual, Fundo da Educação Básica, era Fundef, virou Fundeb, o Tribunal de Contas do município, a partir de decisões judiciais de Brasília, reconheceu que era ilegal. Então, desde 2007 tem uma denúncia aí de que São Paulo desvia 1 bilhão da verba da educação à capital para pagar aposentados, isso é ilegal. No caso do estado de São Paulo é 6 bilhões, né? Então tudo isso só para ver onde tem o tal dinheiro. E nós aproveitamos também para fazer a denúncia de verbas da educação, financiando eventos nacionais, que é o Conferência Nacional de Educação, que é interesse do governo nacional. A outra questão é o fato de usar a verba da educação para financiar eventos culturais nos céus, a virada cultural. E também a questão de usar verba da educação para contratar vigilantes, né, para os equipamentos, sendo que a gente tem a Guarda Civil, e a gente até descobriu ontem, né, no dia 11, numa audiência, que tem 500 guardas civis já concursados, aprovados, e não chama, e ao mesmo tempo está empenhando verba da educação para contratar vigilantes. Terceirizado. Tá? É isso? Deixa eu só ver se tem do outro ponto aqui. Então, na questão da educação especial, disse que realmente as escolas não estão preparadas para fazer o atendimento, falta profissionais. E depois a Lindaci também pode falar se ela, a Lindaci que é
trabalho na questão da educação especial, a questão de o pessoal não permitir o acesso das mães, não tem cuidador dentro da escola e as mães não podem participar. Verdade. Então esse é o resumo. E só para finalizar, a gente fez via lei de acesso à informação, pedindo os vídeos gravados das reuniões internas do GEDUC, das 2 audiências públicas e da audiência também que foi promovida pelo Tribunal de Justiça. E essas denúncias que nós fizemos aqui, todas vão virar representações de verba da educação, de falta de gestão escolar, da questão da educação especial e da acessibilidade, para o Ministério Público tomar providências, como que a pauta da audiência pública era encaminhar propostas de atuação para o grupo do Ministério Público. Então, se tiver, viu, Linda, se tiver uma pauta, o que você acha importante o Ministério Público atuar na área da educação, pode encaminhar que o pessoal vai avaliar e tomar. Bom, quem agora fala, Ana? Assim, uma coisa que eu não sei nem se cabe, ainda na questão, viu, na questão do deficiente, que aí eu falei para você que poderia estar entrando na pauta de trabalho, agora já que o Conselho vai eleger novos dirigentes, né, do Conselho. Conselho de? Do deficiente. Da pessoa com deficiência. De repente entrar na pauta de trabalho do próprio Conselho, não pra gente aqui, que a gente, na verdade, aqui é um suporte nessa questão toda da educação, né, do deficiente. Até porque temos a Mas também tem uma coisa que a gente poderia, ou que o Conselho podia estar perguntando, é como está a atuação do Ministério Público ou da Promotoria Pública em relação ao deficiente, porque o que eu recebi até agora é que o governo cortou. Não existe escola nenhuma para nenhuma criança, acho que acima de 14 mesmo, e o Ministério Público diz que não atende deficiente, só atende até 18 anos. Então, uma pergunta, a partir dos 18, todo mundo sara, todo mundo está alfabetizado, todo mundo está pronto para o trabalho, apto para o trabalho, para a vida independente? Ou existe algum outro setor da justiça que está atendendo os deficientes a partir dos 18 anos? Isso é uma questão que eu estou fazendo, certo? Porque foi feita a denúncia para mim que não tem atendimento, tá? Então, ou a gente pergunta e depois o pessoal lá reforça, mas já estou passando para você que a gente vai estar perguntando isso. Da educação, né? Aí assim, com relação a se é para avaliar já, você quer que fale o quê? Do GEDUC, da audiência pública, ou dessa? Eu estive muito pouco lá no GEDUC, porque, assim, essa última participação minha lá foi mais mesmo só para pontuar. Eu não estava com tempo, não estou só zombando, não, eu não estava com tempo hábil para fazer, porque eu estava com esse negócio de acompanhar meu sogro com mal de Alzheimer. Porque todo mundo aqui é voluntário, né? Aí eu só marquei a presença mesmo, para não deixar a carga só na mão de um. Você vai lá e faz a sua parte, fiz a minha parte. Falei do que tinha para... Até a princípio eu falei, puxa, Academia, vai parecer que você está puxando a sardinha para a brasa de outras pessoas por conta da palestra. Eu achei que foi interessante o GEDUC ter levado esqueci o nome dele agora, para fazer a colocação na questão da educação. Eu cheguei lá, ele já estava falando, eu imagino que foi... Era o professor José Marcelino lá da... Que ele foi muito feliz na colocação, o que eles trouxeram lá, que falou que do Bolsão da Morte lá, que era o Capão Redondo, o palestrante lá, eu acho que ele deu uma boa aula, né, mas dentro daquele campo que você sabe que fica no meio do muro. Pega quem quer, o que serviu para você, você guarda, o que não serviu, você joga fora ou xinga. Mas enfim, foi lá fazer o papel que ele tinha que fazer mesmo, né? Ele falou sobre financiamento da mas muito boa a colocação. E gestão um pouquinho. Gestão e financiamento, muito boa a colocação, até porque ele trazia a experiência de ter sido professor num período complicado, num setor complicado, embora ele tivesse sido delicado. Ele foi delicado quando colocou a posição dele do Jardim Ângela e do Capão Redondo, sem querer citar como é que está a situação, para não causar um clima desagradável de convidado, dependendo de onde ele está. Não é todo mundo que chega e desce a lenha no Promotoria Pública. Tem nem que chega e fica lá fazendo um H, porque senão não é chamado da próxima vez, certo? Então,
não é chamado, não é convidado de novo. E tem gente que faz questão de ser convidado. Ele está pregando isso. E é importante saber. Então, assim, a minha participação foi muito simbólica lá. Dessa vez eu não briguei com o promotor. Foi só essa vantagem. Certo? Não briguei com a promotoria pública. A gente tem uma crítica sobre a atuação do Ministério Público de uma forma geral. Tem uma crítica geralzona, porque assim, o que acontece? Muda-se o governo, a cada gestão de governo, se o camarada sai ou não, o Ministério Público, depois da gestão Lula, tem que dizer isso. Depois, porque não estou puxando sardinha, não sou do partido, não estou aqui puxando sardinha para partido nenhum, mas tem que reconhecer que depois da gestão do Lula, a justiça como um todo teve que se reaglutinar, foi aí que surgiu as promotoras legais populares. Então, quem ia chegar, o governo federal estava exigindo uma participação da justiça com o povo, mais próximo do povo. Só que a justiça não conhecia o povo não conhecia a justiça. Então, as palhaças aqui, não sei lá o que, nós somos treinadas para fazer essa aproximação, e foi daí que, não só, né, daí, mas promotores legais vêm de outro lugar, mas aqui em São Paulo eu encarei dessa maneira, e a gente é meio bucha de canhão, né, assim, para esse tipo de coisa. Então tudo bem, a minha participação lá foi essa, e acho que foi só simbólica mesmo, para fechar, para não fugir da raia. Ainda acho que não vai, eu continuo dizendo pro promotor que não vai dar em nada. Tomara que tenha alguma coisa, tomara que saia alguma coisa, porque até agora é aquilo que eu falo, monta-se grupo no Ministério Público para A, B, C, D, né? Tá. Enquanto tá eles lá com aqueles que mais ou menos defendem o governo, que mais ou menos falam a linguagem deles, que é mais ou menos da família, da situação, tá tudo bonitinho, tem cafezinho, tem não sei o que, E eu volto a dizer, a hora que você leva a demanda, a hora que você leva o povo, a hora que você leva a sociedade e coloca em cima da mesa do Ministério Público, aí os camaradas desaparecem, os grupos desaparecem, você chega lá procurando o doutor fulano de tal. Ele foi nomeado pro setor não sei das contas, e o outro foi não sei pra onde. Acabou o grupo. Eles não fizeram nada, malemar. Como diz a Lisete aquele dia, parabéns, porque, nossa, eles atuaram uma beleza na ocupação das escolas. E tinha outra coisa para fazer, querida? Não, estava debaixo do queixo deles. E se o Ministério Público não fizesse nada, que tinha um monte de aluna menor de idade apanhando, sendo trancafiada e apanhando de diretor de escola, como aconteceu aqui aqui no nosso pedaço aqui da União de Mulheres ali, a escola ali, que a menina apanhou do diretor, debaixo do queixo do Ministério Público, o desembargador da Infância e da Juventude teria que ter feito alguma coisa. Você está falando da ocupação do fechamento de escola, o elogio dela né? Nossa, foi brilhante a atuação do Ministério Público. Eles fizeram mais do que uma obrigação. Tinha mais que cumprir, fazer alguma coisa, tá debaixo do queixo. Que ele tinha que ver previamente. Não merece premiação nenhuma. Se ele tivesse atuado previamente na questão do fechamento das escolas, da sala de aula, disso, não precisava ocupação, certo? Então assim, eu não vou ficar aqui estendendo tapete vermelho para alguém que está cumprindo a lei que não faz mais que obrigação. Alguém tinha que fazer. Certo? Então, mas é a minha opinião, que já estou cansada de ir lá, e a dela que está chegando, de repente, não sei. Então, ela é uma estudiosa da educação, uma parceira que eu respeito profundamente, mas nessa daí a gente está, um está de um lado, o outro está de outro, e eu já liguei, já avisei que está assim, a situação está ruim. Então, assim, essa é a avaliação que eu tenho. Espero que a gente consiga colocando o material na mão. Nós estamos mandando as demandas para ele e vamos aguardar o resultado. Agora, com relação... Agora, vamos lá. Com relação a erro de contato, do Ministério Público, também não concordo. Por exemplo, aí se a gente for falar aqui agora, for entrar na pauta de mudar aqui o fórum, ou sair, ou não sair, ou dar uma transparência mais do que já tem, eu acho que é impossível. Esse fórum aqui,
eu não estou nem um pouco preocupada, não vou me preocupar, isso sou eu. Eu falo enquanto fórum e falo politicamente, falando em todo sentido. Eu não estou nem um pouco preocupada com o que vem por aí. Pode vir fora do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do professorado, do CPP, da PUESP, da FUSE, da PASE, de tudo quanto é sistema educacional que tiver por aí. Nós estamos em primeiro lugar. Nós chegamos primeiro e eu quero deixar registrado falando do fórum nosso aqui. 93. Se o Ministério Público erra, até é bom para o Ministério Público um aviso. 2, o dia que vocês acharem que o outro lá do governo não vai falar a linguagem do Ministério Público, ele nos chama e diz para o outro que errou. Você está falando do fórum governamental criado pelo governo É bom que existam os dois, porque aí o Ministério Público pode errar à vontade. O dia que ele não quiser nos chamar, ele olha pra gente e vai dizer, oxe, errei, chamei o outro. Entendeu? Ele tem essa liberdade de escolha. Dizer que ele errou, não. Ele vai fazer proposital. Porque o Ministério Público não tem o direito de errar. Mas conta então, resumidamente, a história do Fórum Municipal de Educação. Não, então, aí a questão que eu quero da dizer, sociedade civil. eu quero dizer assim, esse fórum aqui, ele é o primeiro grupo da sociedade civil a ocupar um espaço aqui nessa casa, não pela força, entrou pela porta, a convite da casa, obteve todo o apoio da presidência dessa casa, passou por todas as comissões, teve apoio dos vereadores, todo mundo. E assim, não foi, encontrou ali no pátio do municipal e surgiu o fórum. Não, surgiu o MEP por causa da greve, foi juntando gente, 2.000, 3.000, você não tinha onde reunir. Porque estava vindo gente até de outra cidade para participar das reuniões aqui. E aí o que acontece? Debatendo com todos esses grupos, o Cresce, o famoso Cresce, que nego acha que surgiu agora, o Cresce, o MEP, o Cresce, que é o Conselho Geral dos Conselhos de Escola, que é o que sei lá como é que chama a menina lá, acha que descobriu o ouro agora, a esmeralda agora. Mas não sei aonde ela estava em 1900, no começo de 1900 lá, eu já estava no Cresce. Se ela estava nascendo, o que ela estava fazendo, também não vou colocar em discussão isso. Certo? Mas só para dizer que já existia. E esse movimento todo que a gente fez da greve dos professores, que a gente foi tirar os professores na Assembleia Legislativa. Foi em 92, não é isso? Que nós fomos tirar os professores da Assembleia Legislativa, que meu filho, que hoje é professor, mestre, está com 35 anos, ele era deste tamaninho e a gente colocou eles na barreira do pelotão policial para poder tirar os professores lá da escola. Então faz tempo. Se ele está com 35 anos, faz tempo. Então, assim, o que aconteceu? Precisou acontecer essa greve, precisou surgir esse grande movimento. Era um período de ditadura educacional, onde o professor só apanhava, não ganhava nada, entendeu? E a gente saiu de um plano Collor e de uma escola particular, uma boa gama de pais, veio para a escola pública e não encontramos educação, não encontramos escola, encontramos escola fechada. Estão falando aí, antes de 94, antes da LDB nacional que garantiu direitos. A gente participou aqui, esses pais todos participaram do debate para criar a LDB que hoje existe. Então, assim, o que tem na questão educacional vem. A abertura surgiu daí. Então o país não falava educação, ninguém discutia educação, cada governo falava uma língua, ninguém tinha obrigação de cumprir nada, ainda até hoje é assim. Mas pelo menos o povo tem a liberdade de falar, de escolher. E a pauta da educação, que era uma das nossas pautas do MEP, por exemplo, a gente sonhava em colocar... MEP, o que é MEP? É o Movimento de Pais e Alunos na Defesa da Escola Pública. É estadual esse movimento. Isso, do Estado de São Paulo. Então, assim, quando uma das pautas nossa, era que a gente achava, e desse fórum também, era que a educação tinha que virar pauta dos 3 governos. Federal, municipal e nacional. A gente achava que os 3 tinham que discutir a mesma coisa
E daí a gente achava que a educação ia ter um parâmetro, dava para se falar num parâmetro de educação. Mas a gente conseguiu muito pouco, né? Até agora. Eu acho que a gente conseguiu pouco ou muito. Porque a educação. Muito porque estava no zero, né? Não tinha nada, não tinha nada. Primeiro você moralizou o professorado, que era uma coisa que a sociedade tinha o professor como vagabundo, que não trabalhava, o governo que batia, o governo tinha razão, não pagava, batia, e eles ainda ficavam mal falados no meio da população. Teve um governo que chegou a dizer que professora não ganhava pouco, ela era mal casada. Então, assim, eram palavreados assim. Então a gente primeiro a gente tentou verificar se a educação era só responsabilidade do governo, se a sociedade tinha responsabilidade nisso. Por que a importância desse fórum? Não foi só para arrumar um espaço para acomodar milhares de pessoas que estavam atrás desse debate. Porque era um espaço não só para pais e aluno. Para falar com pai e aluno, tinha o MEP. A gente precisava de um espaço mais amplo para que a sociedade como um todo, uma vez que a gente jogou nas costas da sociedade, também a responsabilidade da educação, no sentido de investigar, acompanhar, monitorar e colocar as crianças na escola. Você está entendendo? Então, já que você joga a responsabilidade para a sociedade, você tem que ter um espaço para a sociedade como um todo debater. Não só pai e aluno. Só os pais falam. Não, a educação não é só de pai e aluno. A educação é de todos. Aí surgiu o fórum. Fora a gente estava, acho que no final do governo da Luísa Erundina, e a gente recebeu então um apoio muito grande e na dúvida. Porque chegou uma hora que nós reuníamos na escola, no Zuleika, Miss Brown, não sei aonde, chegou uma hora que a gente começou a cobrar. Então, enquanto a gente estava beijinho, beijinho, estava tudo bem, passando a mão, soprando a fereba, estava tudo bem. A hora que a gente começou a exigir qualidade de educação, começou a visitar as secretarias, coordenadorias e ver o que o professor estava fazendo em sala de aula, amigo, negócios à parte, porque é o meu filho que está dentro da sala de aula. Então, aí a gente começou a exigir muito do governo e os espaços, de repente, fechados, que eram as escolas, se tornou um espaço inviável, porque a gente sentava no espaço do governo para cobrar do governo. E aí é aquilo que eu estou te falando, as portas começam a ficar estreitas. Foi onde o pessoal reuniu em frente ao Teatro Municipal, não sei nem se uma audiência ou numa manifestação. E de lá surgiu o fórum que está aqui e foi aberto esse espaço aqui então e nos oferecido como espaço permanente de funcionamento. Então o Fórum Municipal de Educação já passou por diversos governos, ninguém teve coragem de mexer com isso aqui. Então não depende dele estar cheio ou estar com 3, 4 pessoas. O fórum não é uma entidade, não, o fórum é um espaço de debate democrático dentro dessa casa. Depois, da sociedade civil, porque não fomos nós que afastamos nenhum sistema de governo ou sindicato daqui. Eles é que acharam melhor não estar junto, porque eles começaram a transferir as demandas deles de sindicato para o nosso fórum. Até ticket de refeição, os professores vinham cobrar aqui do nosso, reivindicar aqui no fórum. Reuniões. Aí Simpem, a POS, os sindicatos em geral, começou a bater de frente com a gente, dizendo que a gente não era sindicato. Então a gente deixou livre, quer participar? É aberto, participa. Mas nós não vamos cuidar dessa reivindicação. A gente pode até dizer por aí que o professor ganha mal, mas não vamos mais brigar porque você está ganhando só uma coxinha na hora do almoço. Não é papel nosso, é papel do sindicato. Para isso vocês têm sindicato, certo? Mas aí foram criando outros. Criou o FEDEP, que a gente ajudou, participou do debate, a gente ia para a CPP, não sei para onde, não sei para onde. As políticas de educação, esse fórum aqui, serviu de parâmetro até para o deputado lá escrever seus 2 livros, seu best-seller lá como é que chama ele lá? O César Calegari. E outra coisa, ação educativa. Ora, a ação educativa estava engatinhando. Sentou 1 milhão de vezes na nossa sala aqui para ter um parâmetro de como fazer para trabalhar. Porque esse pessoal parabéns para a ação educativa. Agora, o nego está lá sentado dentro da USP e nem lembra que esse fórum existiu. E se vacilar, vai querer bater na gente. É o que eu estou falando. Para mim,
Eu não me incomodo nem com um e nem com o outro, eu respeito. E da mesma maneira que esse fórum, que abriu as portas, que serviu de ideia, serviu de parâmetro para tanta gente, que hoje está brilhando, ganhando seus troféus, dando as suas palestras, parabéns. Você está entendendo? Isso não nos incomoda. Fomos nós que abrimos a porta dessa casa para a sociedade.